Amém. Glória a Deus. Gazetas observam: não aconteis nem perdeis o meu amor até toda a cidade. Maravilhoso nós darmos atualmente aquilo que nós, todos nós que estamos sabendo, que compõe o cânon do Velho Testamento, Salomão está inserido com obras. Todas as vezes que nós vamos aos livros poéticos da Bíblia, nossa lembrança descortina os tempos em que Israel esteve debaixo dos cuidados e da providência de Deus. Todas as vezes que nós olhamos para os livros poéticos, a igreja que me escuta pode perceber que Deus nunca estará falando com o homem de forma direta, mas sempre o homem estará falando com Deus. Nos livros poéticos, a evidência é de que alguém sempre estará ofertando do profano ao santo um sacrifício ou uma adoração. Interessante eu dizer aos irmãos que me escutam que Salomão, sendo ele filho de Davi, Salomão entende que dentro de um princípio de reinado, a proposta maior de um reino era ser sábio. E quando ele tem a oportunidade diante de Deus de fazer uma oração, ele pede a Deus sabedoria. Deus dá sabedoria a Salomão como não deu a nenhum outro homem, nem antes e nem depois dele. Sabedoria para orquestrar, sabedoria para administrar e para gerenciar o reino. O que é mais interessante da igreja entender é que todas as vezes que alguém está louvando, ou alguém está se expressando, ou dedicando uma carta a outra pessoa, existem intenções que estão escondidas ali. É por isso que todas as vezes que você lê no livro dos Salmos, nos 150 salmos que compõem o cânon do Velho Testamento, você vê Davi, o homem segundo o coração de Deus, adorando a Deus em mais de 70 salmos. E o que nos chama a atenção é que alguém entendeu a proposta do reino, alguém entendeu o sentido real do que é adoração. Agora olha para mim, este mesmo Salomão, ele vive estágios da sua vida, ele vive o estágio da imaturidade, ele vive o estágio do despreparo, o estágio das emoções, o estágio de andar sobre precipitação. Quando eu olho e eu enxergo no texto sagrado, eu vejo Salomão ainda novo, ainda menino, confundindo os caminhos e se enveredando pelos caminhos dessa vida, pelas vontades do seu próprio coração. Quando eu vejo Salomão mais velho, vejo este mesmo Salomão dissertando provérbios. E já em Provérbios, Salomão é um homem maduro que começou a compreender o valor real da vida. Salomão já está pensando para agir, já está pedindo direção de Deus para poder caminhar e dar os passos sobre a face da terra. Mas logo quando velho, ele dá um grito arrependido em Eclesiastes, no pregador. E muito do que Salomão compreende, muito do que Salomão entende, ele percebe que a vida do homem ela é passageira. Ele percebe que o homem está fadado à sepultura. Ele percebe que não existe sentido ou propósito na vida de alguém, se este alguém não compreender o porquê existe, se este alguém não entender o seu propósito real, se esse alguém não entender aquilo que Deus tem reservado para a vida dele. Salomão chega na velhice já gritando, olhando para a vida e se lamentando dos erros do passado, porque o nosso passado não se pode ser movido. No nosso passado nós só temos acesso por intermédio das lembranças. E ele está se lamentando. Mas aqui em Cantares, o que é interessante a igreja que me escuta perceber é que no capítulo de número 2 existe ali uma declaração pessoal.
E este mesmo Salomão está apaixonado por uma das suas concubinas por nome de Abisag. Abisag foi concubina de seu pai Davi nos dias da sua velhice. E o autor de 1 Reis tem ousadia de abrir a boca e dizer que Davi não a conheceu. Mais interessante para nós é vermos que Salomão se apaixona, mais do que se apaixonou as 1000 mulheres que ele teve. Salomão, ele se rasgava, ele tinha coragem de declarar o seu amor por Abisag. Mesmo entendendo que Abisag não tinha condição, mesmo entendendo que Abisag não tinha nome, mesmo entendendo que Abisag não tinha posição, mas o amor de Salomão fazia com que ele olhasse para ela e a amasse de forma incondicional. Ela não tinha nada de bom para oferecer para ele. Ele era um homem que tinha poder, ele era um homem que tinha gestão, porém a Bíblia diz que ele ama. E dentro desse amor, Salomão começa a se demonstrar para ela por intermédio dos seus cânticos. Por isso mesmo que o título do livro é Cântico dos Cânticos, porque é o maior e melhor cântico de Salomão. Salomão está se rasgando diante dessa mulher com declarações pessoais, porque o desejo de Salomão é conhecer Abisag. O desejo de Salomão é relacionar-se com Abisag. O maior desejo de Salomão é trazer Abisag para perto, para ter contato, para ter relacionamento, para ter intimidade. Agora olha para mim em nome de Jesus. Quando nós olhamos para o apogeu de Salomão, quando nós olhamos para a era de ouro que viveu Israel, nós percebemos Salomão recebendo da rainha de Sabá ouro, recebendo prata, recebendo bens. Salomão ganhando influência no mundo antigo, e o homem mais sábio da Bíblia agora se viu apaixonado. Mas olha bem para cá, ele se apaixona por uma moça que a Bíblia relata que era de pele morena, uma bela e linda moça. E é um momento que Salomão identifica, ele tem o desejo de tê-la para si, ele tem o desejo de estar com ela, ele tem o desejo de manter relacionamento e ter contato. Todas as vezes que nós vamos ler Cantares do Salomão, você pode perceber que, segundo alguns historiadores, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão é uma alusão, pastor David, ao relacionamento de Jesus Cristo para com a sua igreja. Todas as vezes que nós lemos Cântico dos Cânticos, nós conseguimos perceber o amor de Jesus Cristo ofertado para a humanidade. Todas as vezes que nós lermos Cântico dos Cânticos, nós vamos perceber alguém que tem posse, alguém que tem nome, alguém que não precisa de ninguém, olhando para uma pessoa desprezível dizendo: eu aceito ela, eu vou cuidar dela, eu vou pagar o preço da restituição por ela, eu vou até o fim do poço por ela, porque eu a amo. Porque Salomão já compreendia que amor não é dom. Salomão entendeu que amor é fruto, e fruto se rega dia após dia, se não morre. Agora olha para mim em nome de Jesus. Neste mesmo relacionamento de Salomão com Abisag, com desejo de casar-se, com desejo de trazer aliança, nós temos o espelho passando no seio da história, esculpido na igreja. Porque a Bíblia diz que no primeiro século vem Jesus Cristo de Nazaré, nascendo ele em Belém, descendo para o Egito, voltando para Nazaré, estabelecendo o seu ministério em Cafarnaum. São 3 anos e meio de ministério Jesus pregando, 3 anos e meio de ministério Jesus curando, 3 anos e meio de ministério Jesus fazendo sinais, 3 anos de ministério Jesus fazendo prodígios, levantando uma igreja, escolhendo um povo. Aí Isaías teve a ousadia de abrir a boca para dizer que ele era sem beleza, sem formosura, homem rejeitado e desprezado, que sabia o que era sofrer, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías começa a perceber que o caminho estava aberto, e lá vem João Batista. Quando João Batista vem, a voz do que clama no deserto preparava os caminhos, endireitava as veredas no ermo. João vinha nos 40 graus do sol do deserto da Judeia dizendo: arrependei
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Um dia alguém olhou para João e disse: João, aquele de quem você testifica está pregando e batizando mais do que você. E ele disse: quem tem a noiva é o noivo, o amigo que está de fora só assiste, porque a noiva ela ainda tem um dono. Olha bem para cá para você dar um glória a Deus agora. No meio deste relacionamento de Salomão com Abisag, existe um amor sendo retratado ali, existe um amor incondicional, um amor sem interesse sendo entregue ali. Alguém olhando para uma mulher escrava e dizendo: eu quero ela para mim. Olhando para uma mulher escrava e dizendo: eu quero tomar posse dela, eu quero mudar a vida dela, eu quero transformar a vida dela. Agora segura aqui em nome de Jesus que eu vou falar algo para você. Olhando para Salomão, para o seu relacionamento com Abisag, eu começo a perceber o relacionamento de Jesus Cristo com a sua igreja. Por que, missionário Rafael? Porque nós éramos como Abisag, nós éramos escravos, nós não tínhamos nada de importante em nós. A Bíblia diz que a salvação vem primeiro para o judeu, e por isso que nós fomos enxertados na oliveira, fomos comprados por alto e por bom preço, e aonde um dia abundou o pecado, superabundou a graça, por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Eu vim pregar para alguém aqui hoje, que o céu está te dizendo: tu não tinha valor nenhum lá fora, mas foi com o sangue vertido na cruz do Calvário que você foi comprado, que você foi comprado, que você foi comprado. Eu queria que você pegasse na mão de alguém, eu queria que você olhasse bem para alguém, mas com cara de profeta, entendendo o que eu estou pregando aqui, e dissesse para ele: valoriza essa graça. Mas diga com convicção: valoriza essa graça. Diga para ele: valoriza essa graça. Porque o diabo te viu e ele disse: está tudo perdido. O diabo te olhou e ele disse: ela já não tem mais jeito, vai morrer nessa vida. Mas Jesus se levantou e ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você foi comprado, você foi comprado, você foi comprado. Você não é escravo, você tem o pão. Olha para mim. Dentro deste mesmo relacionamento, Salomão começa a compreender. E o que é maravilhoso, nós que estamos aqui nessa vigília entender, é o propósito real deste casamento, é o propósito real desta aliança. Faço aqui uma consideração em cima do texto, porque quem era escravo e tem a oportunidade de ter a vida transformada tem que respeitar o privilégio. Quem era escravo, vivia perdido, tem que ser grato pelo privilégio. Quem era perdido, não tinha esperança, mas foi achado, tem que dar glória pelo privilégio. Missionário Rafael, por que você está falando isso? Porque tem gente que é comprado, mas vive como quem está vendido. Tem gente que é comprado, mas se esconde atrás de uma capa, não entendeu o valor. Aí olha para você dando glória e diz: para que gritar desse jeito? Para que falar língua estranha? Para que pular? Para que dar glória? Meu filho, eu fui comprado. Só eu sei de onde Jesus me tirou. Só eu sei de onde Jesus me tirou. Muitas das vezes nós pisamos no privilégio que nos fora dado. Muitos de nós que aqui estamos traímos Jesus todos os dias. Muitos de nós que aqui estamos expomos Cristo no madeiro todos os dias, porque nós queremos viver a nossa própria vontade. Parece que a vida de escravo ela é melhor do que a liberdade que em Cristo nos foi dada.
Parece que a vida lá fora ela é mais satisfatória do que a bênção que nos for ofertada no Evangelho de Jesus. Agora olha para mim em nome de Jesus. O problema, irmão, não é tratar com quem é escravo. O problema é tratar com quem é livre. Mas ainda estando livre, prefere se sujar. O problema maior, sabe o que é? É você ser comprado. Jesus te dá um banho de sangue e você preferir o caminho da lama. O pior de tudo, sabe o que é? É Jesus comprar-te por um alto e por um bom preço, revelar a obra que tem na tua vida e você fugir do propósito que Deus determinou. Aí eu vejo Paulo abrindo a boca e dizendo: todo aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Jesus te libertou. É pra andar limpo, é pra andar limpo, é pra andar limpo. Eu não sou escravo, eu não sou escravo. A graça me alcançou. Jesus mudou a minha vida. Por um minuto, levante a tua mão para o céu. Levante a tua mão para o céu e diga glória se você é grato. Diga glória se você é grato. E diga glória para Jesus de Nazaré. Olha bem para cá. A proposta maior desse evangelho, eu já estou concluindo para você, dentro do próprio texto de Cântico dos Cânticos, é alguém compreender a bênção que foi dada. Eu e você, nós não merecíamos, mas nós somos chamados para as bodas. Eu e você, nós não merecíamos, mas nós somos chamados para o banquete nupcial. A salvação vem primeiro para o judeu. Aí a Bíblia de Jesus conta uma parábola dizendo que o rei fez uma festa e ele convida, chama seus convidados. Olha para mim. Mas quando ele chama os convidados não vão para a festa. Ele se ira e ele diz: saia ao encontro daquele que você encontrar pelo caminho e traga para a festa não se perder. Tu perdeu a oportunidade da glória agora. Missionário, por quê? Porque eu e você, nós não tínhamos acesso nenhum à festa. Mas sabe o que Deus fez? Mandou Jesus ir pelo caminho e disse: pega aquele crente, chama ele. Pega aquela crente, chama ela. Pega ele, pega ela, chama para a festa. Ele é salvo, chama para a festa. Ele é salvo. Só quem é salvo aqui, abre a boca e manda glória para Jesus, para Jesus, para Jesus de Nazaré. Eu tô na festa, eu tô na festa, eu tô na festa. Jesus me chamou pro banquete. Olha bem para mim em nome de Jesus. O Evangelho de Mateus tem dois teores bíblicos. O Evangelho de Mateus é escrito, dissertado ao público judeu. Mateus tem 28 capítulos. Do capítulo 1, que é a genealogia de Jesus Cristo, ao 28, que é o término ministerial de Cristo. A partir do capítulo 20, a escatologia pura. E ali fala de horas proféticas, já no capítulo 20. Olha bem para mim. O dono da vinha contratou trabalhadores, assalariou trabalhadores para ir na vinha. E esses trabalhadores que foram chamados, que foram convocados para trabalhar na vinha, cada um veio em uma hora profética. E as horas foram se passando. E aquele que chegava ao meio-dia, ele olhava e dizia: vai para a vinha trabalhar. Aquele que chegava às 3 horas, ele dizia: vai para a vinha trabalhar. Aquele que chegava às 6 e estava desocupado, ele dizia: vai para a vinha trabalhar. Aquele que chegava às 10, ele dizia: vai para a vinha trabalhar. Só que quando encerra o dia, ele vai acertar o pagamento. E aqueles que suportaram o calor do dia, a fadiga, disseram: mas ele chegou agora e está recebendo o mesmo tanto que eu? Olha para cá, irmão, e segura, que vai doer um pouquinho.
Olha para mim e segura que vai doer um pouquinho. Eles olharam e disseram assim: suportei a fadiga do dia, o dia inteiro, e ele que chegou agora vai receber o mesmo tanto que eu? Sabe o que é isso? É gente que entra dentro da igreja e quer te subestimar, sem entender que a vitória não é de quem corre, é de quem chega no reino. Jesus abriu a boca e disse: os últimos vão ser os primeiros. Se eu chamei, eu me responsabilizo por pagar. E ninguém pode calar tua boca, ninguém pode apagar teu ministério, ninguém pode dizer você não prega, porque quem te chamou, ele é fiel, e ele vai te recompensar, e ele vai te recompensar, e ele vai te recompensar. Venha, trabalhadores da vinha, já é chegada a 10ª hora, a igreja será arrebatada. Concluo aqui o término da fala de Cristo em parábolas no Evangelho de São Mateus. Ele termina no capítulo 25. Você conhece essa parábola? A parábola das 10 virgens. Na lei da hermenêutica correta, as virgens não são a igreja. A igreja, ela recebe o nome de noiva. A igreja é noiva. Eu sou noiva do Cordeiro. No casamento judaico existem 3 tipos de rituais e celebração. Eu vou terminar aqui. O primeiro é a apresentação da moça com que o rapaz vai se casar. O segundo são as damas de honra. E as damas de honra são loucas e são prudentes. Elas estão esperando o momento da festa para elas participarem do casamento e receber o noivo e receber a noiva. A terceira parte deste casamento é um momento que o noivo chega e leva a noiva embora. Você não entendeu, né? Vou simplificar para você, meu irmão. Teve muita gente que foi chamada para o casamento. Teve muita gente que foi chamada para servir Jesus. Teve muita gente que passou das portas para dentro para a igreja. Teve muita gente que teve cargo, que pregou, que cantou, que louvou, mas ficou pelo meio do caminho. Sabe por quê? Porque não interpretaram o momento em que o noivo chamaria a noiva. Não interpretaram o momento que o casamento celestial iria acontecer. Missionário Rafael, por que eu sirvo a Jesus Cristo? Tu não serve a Jesus Cristo para ter carro, para ter casa, para ter dinheiro, não, meu filho. Você serve a Jesus porque a qualquer momento o casamento da igreja vai acontecer. Desperta, desperta, o noivo está às portas. Amizade, você foi comprada, o teu Jesus te chama. Amizade, tu é escrava, mas Jesus te chamou. Se coloque sobre teus pés em nome de Jesus. Eu não tenho mais tempo. Uramassore que leva a súria.